colocou aqui, eu sempre incentivo o outro a melhorar, porém quando a conquista é minha, a pessoa fica com inveja e arrogância. Elisa, A você é Elisa, acho nova que por sim, não aqui. conheço. Pode, acho que é. Eu acho que Posso falar? é importante ela se É, perguntar. Eu acho importante ela se perguntar por que que ela percebe que quando a conquista é dela, que tem esse movimento do outro. Então, vamos supor, ela sempre está incentivando as pessoas, ok? Bacana, que é um passo bacana. A questão aqui se perguntar, por que quando é comigo, porque, é sempre assim, porque quando é comigo, eu percebo, eu tenho essa percepção de inveja e arrogância dos outros. De que forma que as pessoas trazem isso para você? Assim, acho que tem vários caminhos aí, né, Ana? Tem várias possibilidades aí de estar acontecendo algo em que a resposta venha para você dessa forma. E também tem uma questão muito importante, que é o quanto você dá importância para isso. Porque, assim, bacana. eu vou dar um exemplo de hoje Uhum. e você veja, Elisa, se faz sentido para você, porque o pessoal aqui já está meio que Direta, acostumado né? comigo que eu Fala dou das um... experiências. eu dou uns... eu não tenho muito papo na língua. O meu, como uma boa ariana, o meu papo ele é reto e bem pontual, assim, sabe? E às vezes algumas É, pessoas que estranham um coisa pouco e bacana que você acham está até que é falando. uma Você vai certa colocar uma grosseria minha. opinião, que é o que a Então eu gente vou falou, trazer... né? Quando que existe arrogância, né? Você vai ser objetiva dentro da sua experiência, do seu conhecimento. Uhum, Se o outro não consegue receber, a arrogância não está em quem isso. falou, está em quem está recebendo, que é o que a gente falou no comecinho lá, né? Então, assim, é, hoje eu vivi uma experiência de uma pessoa que falou assim para mim: eu não confio Uau. mais no ser humano. Eu quero viver sozinha. E aí eu falei, uau, porque ela veio me contar uma história de uma coisa que eu já sabia e que eu falei assim, gente, o povo cria tanta coisa na cabeça e Nem a pessoa real. estava comprando um problema que não era dela e trazendo para ela e ela veio trazer para mim ainda. Aí eu falei, olha, ô nega, faz o seguinte, fica só com o que é seu, deixa essa história lá pro outro. Essa história aí não é sua. Não, mas eu achei, você não achou nada. Você não tem que achar nada. Essa história não é sua. Ah, mas Ana, olha como as pessoas são. As pessoas, elas são oportunistas. As pessoas... Começou a falar um monte de coisa. Aí eu falei, mas assim, você acha que é oportunismo? Que ela estava falando de uma pessoa que estava querendo, estava achando que tinha a pessoa A falou para ela que tinha a pessoa C estava se aproximando de mim para chegar até a pessoa A, porque via uma oportunidade de dar um trampolim na vida através e eu ia ser a ponte para isso. E aí eu falei assim, não, não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo, não acho que seja errado. Aí ela, como não? A pessoa está sendo oportunista. Eu falei, então, peraí, se você sabe que você quer chegar na Sim, empresa tal e que eu trabalho na empresa tal, você vai se aproximar de mim porque você vai exatamente. ver uma É um oportunidade de caminho. você chegar a um degrau, né? Uma ponte ali, um caminho. Eu não vejo nada de errado nisso. Ah, mas até então é uma coisa, mas depois que isso Nossa, acontece, que a pessoa consegue o que ela quer, você não tem mais amizade da vai criando. pessoa. Olha só como é a pessoa que Parou. vai criando todas as expectativas e transferindo para o outro, né? E aí, bom, essa conversa foi rolando e eu tentando explicar para a pessoa, falei, olha, não é assim, não é assim, não é assim, e ela não conseguia entender. E aí eu falei, pai eterno, né? Vou deixar a pessoa. Aí eu perguntei para ela, falei, meu, você quer ter paz ou você quer ter razão? Eu quero ter paz. Eu falei, então larga essa arrogância toda de você achar que você está sabendo mais do que o outro, que você está julgando o outro de uma história que você criou na sua cabeça, que você nem sabe se é isso.
ela olhou assim pra mim, que aí eu vim com a chinelada, né? Com a chicotada que a Silvia aqui tá falando. Que aí o meu papo reto veio bem reto, né? E aí eu falei, gente, acorda pra vida. A gente cria tanta história na nossa cabeça que faz a gente Então, sair e é não nesse lugar que você reconhecer está o nosso falando? lugar de humildade. E com a história que a gente cria na nossa cabeça, a gente vai para um lugar de arrogância, porque a gente já acha que o outro vai fazer, vai acontecer, e o que eu considero certo e errado é o que vale. Eu sei que essa história foi para um outro assunto, e aí depois o assunto era: as pessoas estão traindo umas às outras o tempo inteiro. E eu não quero isso para minha Sozinha. vida. Então, o que que eu faço? Eu vou viver sozinha, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu comecei, né, conversar. Chegamos no histórico da família. Gente, esse medo de ser traída, esse medo de ser abusada, de ter o Muito. oportunismo, né? Pessoas oportunas, e que isso acontece com ela, é do sistema dela. A mãe se colocou numa condição de permitir que as pessoas abusivas fizessem dela o abusado. E ela, vendo a mãe naquela dinâmica, ela não consegue aceitar que a mãe se permite viver aquilo. Então, o que ela faz? Eu me revolto com isso e eu não deixo isso acontecer. E aí eu pego a história dos outros, que não tem nada a ver comigo, porque eu falei, olha, se isso é um padrão na sua vida, o que você precisa curar em Olhar para os você? Porque isso está padrões te sempre, mostrando que né? tem algo aí em você que não está resolvido. E aí é onde você entra na humildade em relação a você mesma, de reconhecer quais são as suas fragilidades, de reconhecer que você está, o porquê que esses padrões acontecem na minha vida. Deixa eu ser humilde comigo mesma e reconhecer o que eu faço para Exatamente. atrair esse tipo de dinâmica tão comum na minha vida. Então, Elisa, se pergunte, né? Será que as pessoas realmente têm inveja de você? Ou é a sua Abusem, percepção? né? Ou é um medo que você tem que as pessoas sintam essa inveja de você? Porque, gente, eu percebi hoje, conversando, que as pessoas. E aí ela falou assim, Ana. Teve um momento que ela falou assim, Ana, você tem razão, porque assim, eu vejo essas dinâmicas acontecendo no meu trabalho e eu não quero viver isso e eu levo para o meu relacionamento. Então, eu acho que meu marido vai me Exatamente. trair o tempo inteiro, porque eu vejo pessoas traindo pessoas o tempo inteiro. E aí você começa a criar coisa na sua cabeça, leva para sua vida um problema que não é seu, porque você está no quê? Num lugar que não é seu, num lugar de Exatamente. arrogância, achando que o que você acha que é certo ou errado, que a sua opinião é o que mais vale. E aí eu trouxe uma questão para ela e que eu acho que vale para todo mundo aqui. Quando você ouvir uma história, quando você olhar para alguém, olhe além do aparente. O que, que é olhar além do aparente, gente? Atrás de nós existem muitas histórias. Vocês estão olhando para mim agora. Então vejam atrás de mim, aqui do meu lado direito, o meu pai. Do meu lado esquerdo, a minha mãe. Atrás deles, os pais deles. E os avós deles. E os bisavós deles. E os tataravós deles. E eu falo isso e eu sinto a força aqui atrás de mim. Muitos conflitos. Atrás de nós tem muita história. Histórias. Muitas histórias que foram Exatamente. vividas como tinham que ser vividas. Então, quando você olhar para alguém, você olhe para tudo isso. Então, se você sente, você acha que alguém sente inveja de você, olhe para ela e veja qual é a história que essa mulher carrega, essa pessoa carrega para sentir inveja de mim. Qual é a dor? O quanto o sistema dela não pôde ter, não pôde realizar, não pôde fazer, e ela não pode fazer também
porque ela se sente leal ao sistema dela. Então, quando o outro vai e faz, ela se sente... Eu acho que não é nem inveja, eu acho que a E aí pessoa ela ela vai se para sente onde, tão... Ana? Poxa, eu Eu também sempre falo queria isso, fazer, eu mas falo, eu não gente, como tenho é importante isso. As força. pessoas confundem tanto essa questão de inveja. O outro, as nossas relações, elas existem para que a gente cresça, para que a gente troque. A gente vai viver experiências que você falou, você tem seu sistema, eu tenho o meu. Quando a gente se une é diferente, cada um tem o seu. Os conflitos vão aparecer porque você vem dentro de uma estrutura e eu venho dentro de outra. Então, os conflitos são necessários para o nosso crescimento pessoal, para o nosso autoconhecimento. Porque lidar com o outro mostra pra gente o tempo todo quem a gente é. E aí, quando a gente vai para esse lugar da inveja, as pessoas têm uma coisa horrorosa de levar para um lugar negativo isso, pesado. Poxa, que bacana que é alguém olhar para mim e dizer, nossa, eu queria tanto ser igual a Damares. Olhar para você, Ana, e dizer, nossa, eu queria tanto ser igual a Ana. Gente, isso é saudável. Isso te movimenta, mas o que você faz? Ai, nossa, eu tô com inveja, eu não posso ir para esse lugar. Você já Né? colocou o peso, você já colocou. Você estragou um sentimento de movimento seu de crescer. Você contou a história da pessoa, né? Que, eu não vou me relacionar porque as pessoas são oportunistas. Gente, a gente se relaciona para isso. O que é ser oportunista? Ser oportunista não é você se relacionar e desenvolver algo com aquela pessoa. Ser oportunista é, por exemplo, você roubar alguma coisa, é você ter alguma coisa, é você trazer para você algo, por exemplo, pegar algo que é seu. Não, isso aqui é da Ana, aqui, peraí. Eu vou me relacionar com a Ana e vou passar a mão aqui. Esse é o peso. Agora, a inveja. Ai, desculpa. Ô, Dá, mas você vê, né? Só para completar, você vê, né? Como a pessoa está no lugar de arrogância, que ela fala assim, o outro vem, me Exatamente, usa, exatamente. consegue o que quer, depois não gente, tem não mais é assim. amizade. A amizade acaba. Então, assim, eu me coloco aqui para ser a Exatamente, ponte para falou você, mas tudo. tem um preço. E aí, quando a pessoa não quer pagar esse Poxa, eu preço, ela fui se traída, fui sente, enganada, né? né? Poxa, eu fui traída, fui enganada. A pessoa, nossa, ela se aproximou de mim Exatamente. só por isso, para conseguir o que ela queria. Então, gente, nunca é sobre o Exatamente. outro. Tudo é sobre nós. Mesmo que o Sim, outro traga um sim. certo peso, E porque tem algumas pessoas provavelmente que elas é traz para que natural você delas, movimente elas algo em trazem um você. certo peso. Porque Você senão, olha para esse é peso isso e mesmo. diz o que eu preciso aprender com esse peso que a pessoa está trazendo para minha vida. O que eu preciso aprender?